dia, alunos. Hoje iniciamos mais uma aula para completar os conteúdos do primeiro bloco do primeiro bimestre. Hoje é uma aula mais de revisão e análise de algumas situações. Não é algo que eu vou cobrar explicitamente nos exercícios e no que vocês forem fazer para me entregar, tá bom? Mas vocês podem dar uma olhada, porque isso aqui vai ajudar bastante no estudo dos conteúdos que valem nota. Então, conservação da energia mecânica e atrito. Eu também quero falar para vocês outras áreas de estudo da mecânica. Bom, primeiro vamos definir o que é energia mecânica. Para entender essa aula, é muito importante ter assistido a aula anterior sobre energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Não podemos resumir que energia mecânica é a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Lembre-se que trabalho é igual àquela força vezes deslocamento, ou seja, toda vez que tem uma força e um deslocamento envolvidos, né, ali foi realizado um trabalho. Então, energia mecânica é a capacidade de um corpo realizar trabalho. E ele é dado pela soma das energias cinéticas e a soma da energia potencial, tá? Se eu somar a energia cinética com a energia potencial, o que eu obtenho? A cinética é mv ao quadrado sobre 2, e as potenciais, a gente tem tanto a gravitacional, que é mgh, quanto a elástica, que é kx ao quadrado sobre 2, tá? Então, aqui, a energia potencial representa essas duas energias. Por exemplo, nesse chute, qual que é a energia mecânica da bola? Quando ela está no alto, ela tem tanto energia cinética quanto energia potencial. Como ela tem uma velocidade, ela vai ter uma energia cinética. E como ela tem energia potencial de altura, ela tem energia potencial gravitacional. Então, a energia mecânica é esse todo que ela tem. Que eu pego as duas energias, a de movimento e a de altura, e somo, tá? Agora, quando que essa energia mecânica não se conserva? Lembre-se que a força de atrito é sempre uma força contrária ao movimento, tá? Ela é responsável por fazer os sistemas perderem energia através de calor, som, deformação e outros. Então, toda vez que estamos andando, né, a força de atrito é contrária ao nosso pé e ela é responsável por fazer, como a gente empurra o chão para trás, a força de atrito faz com que o nosso pé seja empurrado para frente, tá? Por causa da terceira lei de Newton, ação e reação e tudo. E aqui, nesses movimentos, também no exercício que eu passei para vocês, toda vez que a gente tem uma bola, um carrinho, qualquer coisa sendo lançada, a tendência dele seria, sim, permanecer em movimento retilíneo uniforme. Mas como existe essa força de atrito, que é responsável por frear o movimento, esse corpo vai acabar parando. E aqui no nosso exemplo da pista de skate, a gente pode pensar, quando o skatista começa o movimento, ele tem uma energia potencial, que se transforma em energia cinética até aqui. Aqui é o máximo de energia cinética e o mínimo de energia potencial. Só que quando ele vai subindo, ele vai perdendo essa energia do movimento. Só que ele vai ganhando energia da altura, que seria energia potencial, tá? E daí ele consegue completar o salto. Então, se não tivesse a força de atrito, ele poderia ficar nesse loop para sempre, ó, ganhando velocidade, pulando, volta, ganha velocidade e pula. Ele poderia ficar nesse movimento infinitas vezes. E a gente falaria que a energia mecânica se conserva. Só que isso não acontece por causa da força de atrito, que ela é responsável por fazer o sistema perder energia. E essa energia se perde de que maneira? Pode ser através do calor, através do som, ou seja, as rodinhas do skate começam a esquentar, nós escutamos as rodinhas se movimentar, e se nós escutamos a rodinha se movimentar, é porque teve que ter alguma energia que produziu esse som. E essa energia que produziu esse som foi gasta aqui, tá? Ou seja, essa energia que o corpo tem, ela vai se dissipando, e com o tempo, o skatista vai parando. E, claro, se não tivesse essa força de atrito, ele continuaria todo o movimento, tá? É a força de atrito que faz com que essa energia se dissipe e o skatista pare depois de um tempo. Porque se não fosse ela, ele ia continuar nesse movimento para sempre. E quando a gente tem problemas relacionados voltando no slide anterior, com força com conservação de energia mecânica, como é que a gente pode pensar? A gente pode pensar que, por exemplo, quando a bola estava no ponto mais alto da trajetória, ela só tinha energia potencial. E quando ela estava no ponto mais baixo da trajetória, no chão, ela só tem energia cinética. Então, se a gente igualar a energia potencial aqui de cima com a energia cinética aqui, considerando que a energia mecânica se conserva, a gente consegue
obter informações interessantes aí do exercício, tá? Escolher duas posições, a final e a inicial, supor que a energia mecânica se conserva e fazer as continhas quando precisa. Então, aqui tem alguns tópicos da mecânica que podemos estudar, só que no nosso curso não vamos abordar eles com uma profundidade grande, eu quero só comentar com vocês. Aí, caso alguém tenha interesse em estudar um pouco mais, só me avisa que a gente pode ter algumas conversas relacionadas sobre o assunto. Então, nós estudamos sobre MRU e MRUV, foi a primeira atividade que a gente fez. Mas existem outros tipos de movimento, como o movimento circular, tá? Então, aqui tem um carro fazendo uma curva que a gente pode considerar um movimento circular. Aqui tem uma pessoa segurando uma corda e na ponta da corda tem uma bolinha, uma pedrinha. Se ela ficar girando essa corda, a gente obtém aquilo que se chama movimento circular. Enfim, no movimento circular trabalhamos com período, frequência, velocidade angular, aceleração centrípeta, tá? E, como exemplo, a gente pode citar o MCU, que é o Movimento Circular Uniforme, que também estudamos conceitos parecidos com o MRU, só que o deslocamento, a velocidade, recebe um nome diferente aqui, ó. Deslocamento angular, velocidade angular e aceleração angular. Também podemos estudar um pouco de torque e momento angular, que é esses exemplos de balança, toda vez que a gente precisa girar alguma coisa em torno do eixo, tá? E toda vez que existe essa força e esse deslocamento que gira, ou seja, essa força entre essas, porque não é bem uma força, de fazer algo girar em torno de um eixo, é o que a gente chama de torque. A gente viu quantidade de movimento e também existe esse outro grandeza aqui, momento angular, que é estudado nessa parte. Outro assunto interessante também é a gravitação, a parte da mecânica na física que estuda a gravitação universal, tá? Galileu, Newton e Kepler foram um dos que mais contribuíram para esses estudos. Galileu iniciou, Kepler também contribuiu com bastante trabalhos, inclusive, talvez vocês já tenham ouvido falar das 3 leis de Kepler, que explica das órbitas dos planetas e a velocidade deles em torno de algum satélite. Enfim, ele explica um pouco melhor sobre essa gravitação. E Newton bolou bastante a parte matemática da situação, tá? Aqui a gente tem uma figura do Sol e a Terra. Claro que não está na mesma proporção, porque a gente sabe que a Terra é muito menor que o Sol, não é... aqui a Terra está muito grande em comparação ao Sol. Mas a gente pode pensar que a Terra faz uma força no Sol, né, por causa de sua massa, e o Sol, aqui é ação e reação. O Sol também vai exercer a mesma força na Terra, de mesma intensidade, de mesma direção, só que sentido oposto, tá? E aqui temos a imagem dos planetas do nosso sistema solar e a foto do astrônomo Johannes Kepler, que viveu aí nos séculos XVI e XVII. E também comentar com vocês que a física estuda conceitos de hidrostática e hidrodinâmica. Por exemplo, densidade de um corpo, que também estuda em química, empuxo, pressão, força, são esses conceitos aqui. Isso aqui se chama vasos comunicantes. Vejam que, independente da forma do vaso, a água sempre se localiza à mesma altura, tá? Isso aqui é bem interessante. Isso aqui é muito funcionado no princípio de fazer prensas hidráulicas e algo relacionado. Se a gente tem um fluido e aplica uma força sobre uma areazinha aqui, a mesma força vai ser aplicada de reação no outro lado, tá bom? E aqui é uma situação de um exemplo de empuxo. Alguém já pode ter experienciado isso, pegar uma bola leve, essas bolas de praia, que é bem levinha, e tentar jogar ela debaixo da água. E daí depois, se você soltar, ela pula da água. Esse pulo da água é o que a gente conhece como empuxo, que é uma força que faz com que a bola salte novamente para a superfície e fique só uma pontinha dela afundada. Tá? Então, a hidrostática e a hidrodinâmica na física estuda essas áreas aqui. Foi o que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Qualquer dúvida, me procurem, que eu estou à disposição para auxiliá-los. Tá? Bons estudos para todos.